Então, um texto de Hebreus, lá no capítulo 11, que na verdade é o autor de Hebreus, que alguns dizem que foi o apóstolo Paulo, outros dizem que pode ter sido um homem muito inteligente da época, um discípulo também de Jesus chamado Apolo. A escrita de Hebreus é uma escrita assim, muito sofisticada, escreve muito bem, ele tem muito conhecimento da história do povo hebreu, dos judeus. E aqui, no capítulo 11, ele fala sobre a fé. E quando ele fala que fé é certeza, que fé é um firme fundamento, que fé é aquilo que não se remove de jeito algum, que a fé em Deus é aquele grande salto que você dá no escuro, e escuro mesmo, que você não sabe o que vem após, mas você tem a certeza de que Deus em algum lugar ele vai estar te segurando, te sustentando. Então fé é a certeza daquilo que esperamos, é a prova das coisas que não vemos. E na narrativa aqui desse capítulo, lá no versículo 38 e 40, ele vai estar concluindo aquilo que ele fala antes a respeito de alguns homens que andaram com Deus. E ele vai dizer assim: o mundo não era digno desses homens. Vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas, todos estes receberam bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido, porque a grande promessa era Jesus Cristo, e os homens do Antigo Testamento, eles não tiveram a oportunidade de ver Jesus, mas prepararam um caminho para Jesus. Então Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco fossem eles aperfeiçoados. Então esses aqui são considerados os heróis da fé. Um deles é Abel, um homem que agradou a Deus. Lá no texto de Hebreus 11, 4, diz que pela fé, esse primeiro, catalogado aqui, ele ofereceu a Deus um sacrifício que foi superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo, quando Deus aprovou as suas ofertas. Embora ele esteja morto, por meio da fé, ele nos fala até hoje. Então, o autor de Hebreus, ele fala de algo que aconteceu no Antigo Testamento, na outra parte, na primeira parte da Bíblia. E a gente vai ver essa narrativa do nascimento, da vida, da morte, do assassinato de Abel por seu irmão Caim, lá em Gênesis, a partir do capítulo 4, entre o versículo 1 até o 17. Então, ao falar da fé aqui em Hebreus 11, a gente vai ver nomes destacados que muitos, e às vezes até em algumas Bíblias, são descritos como os heróis da fé. Pessoas que a vida construiu a história da revelação de Deus. Pessoas que impactaram, cada uma vivendo no seu tempo, impactaram a sua geração. Pessoas que falaram através do tempo, por conta das escolhas que fizeram, por conta do testemunho que deram diante de Deus, do mundo e dos homens. E quando a gente fala dessa ideia de herói, na verdade o termo herói, ele vem da história dos gregos, dos mitos gregos. E lá na mitologia grega, eles vão dizer que um herói, num primeiro momento, é aquele personagem semideus, nascido da união de um ser divino com um ser humano, que ele vai reunir em si os atributos excepcionais para poder resolver problemas épicos. Um exemplo de um herói da mitologia, da história dos gregos, do mito dos gregos, é o filho de Tétis e Peleu, chamado Aquiles. Então, quem assistiu aquele cara bonito do filme de Troia, que é Brad Pitt, você vai ver que espetáculo que é Aquiles. Mas mais espetáculo ainda foram os feitos de Aquiles. Então Aquiles ele escolheu entre viver uma vida simples, comum e longa, ou viver uma vida heróica, uma vida que se perpetuasse no tempo e na história, tendo ele como um marco de heroísmo. E ele escolheu morrer cedo, mas se transformar num grande herói, um grande guerreiro grego, que combateu e venceu ali a guerra de Troia, mas tinha o seu calcanhar que era frágil, e ele foi morto através disso aí. A história é uma história muito linda, uma história de mito dos gregos. E hoje a gente fala, a escolha dele
fez dele uma pessoa eternizada, que até hoje a gente fala e lembra desse nome. Não se sabe se existiu, se não existiu, mas a história foi contada há muitos e muitos anos atrás. Só que com o tempo esse conceito de herói, ele mudou, ele foi modificando de tempo em tempo. Então, para a gente não alongar muito esses precedentes históricos aí, hoje é muito comum a gente chamar, primeiro, o herói para a gente são aqueles de Hollywood, né? Super-Homem, dos da Marvel, essa monte de galera que tem aí. Mas na nossa vida, na nossa realidade contemporânea, nós tratamos como heróis, por exemplo, aquele que vence o BBB. Então chegou o herói da noite, abre a porta, ele é aplaudido, ele é louvado por pessoas, é engrandecido. Hoje é muito comum você chamar de herói um jogador que aos 45, se for do Botafogo é mesmo, tá? Aos 45 do segundo tempo ele faz o gol no final de campeonato. Então ele foi o herói daquele jogo ali. Os heróis da fé não são como esses. Porque os heróis da fé não são semideuses, não são mistura de Deus com homem, do mito grego. Os heróis da fé, eles não são soldados, ainda que consideremos soldados de guerra assim, quando retornam. Os heróis da fé, eles não são soldados de guerra. Heróis da fé, eles não são famosos porque teve algum feito banal, simples, e que a gente começa a vulgarizar o termo. São pessoas, às vezes pessoas comuns, mas pessoas chamadas, pessoas convocadas por Deus, pessoas que às vezes resistiram a esse chamado, mas ainda assim se entregaram à fé nesse Deus de Israel e em Jesus Cristo, e a partir daí escolheram caminhar com Deus, fazer a sua vontade, e diante às vezes das piores circunstâncias, eles não retrocederam. Por exemplo, a gente vai ver aqui no texto de Hebreus que pela fé alguns conquistaram reinos, praticaram justiça, alcançaram o cumprimento das promessas, fecharam bocas de leão, apagaram o poder do fogo, escaparam do fio da espada, fraqueza, tiraram força, foram cerrados ao meio, foram queimados vivos. E aqui eles vão falar quem são os heróis da fé cristã. Então nós temos muito a aprender e muito até a desconstruir dessa ideia de herói, para a gente poder tratar e colocar no seu devido lugar, dentro da perspectiva cristã, aquele que de fato deve ser olhado, aquele que deve nos provocar uma reflexão e servir de testemunho para a nossa vida. Os heróis da fé, homens valentes de fato, que andaram com Deus e resistiram às vezes coisas terríveis, para que esse evangelho ele chegasse até nós hoje. Então hoje a gente vai conhecer Abel, que foi o segundo filho do primeiro casal citado pela Bíblia. Lá em Gênesis 4:1 diz que Adão, ele teve relações com Eva, sua mulher, ela engravidou e deu à luz a Caim, que foi o primeiro. Disse ela, com auxílio do Senhor tive um filho homem. E ela voltou a dar à luz, desta vez a Abel, irmão dele. Então o que Abel tem a nos ensinar a respeito de fé e de heroísmo em Deus? Então, a primeira coisa que eu posso observar aqui é que Abel ele nos ensina como proceder com a motivação correta. A gente vive num mundo que é de ponta para baixo, de ponta cabeça. A gente vive um tempo em que aquilo que deveria ser um valor a ser preservado não é mais. E aquilo que às vezes é muito simplório, que é muito simples, muito superficial, a gente começa a tratar como coisa muito importante. Então, para muitos, isso aqui vai ser uma bobagem. Um casamento de jovem? Um bebê sendo apresentado na igreja? Isso é coisa do passado, isso é coisa quadrada. Com vovô, com vovó, com família. Aliás, família é algo do passado. Família é objeto da falência. É o que a gente ouve algumas ideias proclamando, né, e produzindo eco aí no mundo. E isso às vezes faz com que você comece a achar que o errado é o certo. E você começa a se motivar a fazer alguma coisa a partir daquilo que não é correto.
Então a tua motivação, ela tem um princípio errado. E tudo que tem princípio errado, comumente, normalmente, se conduz e termina e pode acabar errado também. Então Abel ele nos ensina a proceder com a motivação correta. O texto de Hebreus 11, 4, na primeira parte, diz que pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício, a palavra aqui, superior ao de Caim. A palavra superior vem de uma outra palavrinha que é grega também, chamada pleiona, que a gente até conhece aí quando a gente vê no português, quando a gente usa o pleonasmo, que é um reforço, algo que é além do comum, que é além do normal. Então pleiona é essa palavra aqui, aquilo que é superior, que está além da conta. Então o sacrifício dele foi além da conta, aquele que Caim ofereceu. Que dentro do texto aqui significa, foi muito mais excelente. Então esse segundo filho de Adão, ele ocupa esse lugar especial nessa lista. E lá em Gênesis 4, 2, vai mostrar que Abel, enquanto ele se tornou um pastor de ovelhas, Caim, ele era um agricultor. E como cultivador do solo, um dia, diz o texto lá em Gênesis 4, 3, do fruto da terra ele levou uma oferta para o Senhor. Já Abel, mais à frente, diz que ele trouxe as partes mais gordas. Ele trouxe das primeiras crias do rebanho. Então, se a gente ler o Antigo Testamento, a gente vai ver que a oferta ou o sacrifício, ele era comum naquele tempo, fazia parte da cultura. E na maioria das vezes, isso até em outras culturas, quando você ia entregar algum sacrifício de um animal, você escolhia o primeiro, o imaculado, o mais rechonchudo, aquele que não tem defeito nenhum, aquilo que é o mais importante para você. Que se você olhar, se você for um criador de gado, vai falar assim, caramba, essa é a vaca leiteira, ou então a melhor promessa eu vou entregar para Deus, não, vou reter essa para mim. Mas o texto diz aqui que Abel, ele trouxe as partes mais gordas das primeiras crias do seu rebanho. E o Senhor aceitou com agrado Abel e a sua oferta, mas não aceitou a Caim e a sua oferta. Então a gente voltando lá para a expressão superior, ou oferta superior, que foi a de Abel, e a gente complementando aqui as partes gordas, que foi a oferta de Abel também, em Gênesis, não significa aqui que Deus ele fez aquela avaliação, quem dá mais e quem produz com melhor qualidade é o melhor. Não é essa a avaliação. Então, quando o texto fala que Abel deu uma oferta mais excelente, não significa que aquilo que ele entregou era maior ou melhor. Então o destaque aqui não está na quantidade e no valor da oferta, mas na motivação daquele que oferta. Então Deus ali, ele estava muito interessado em saber o que estava sendo produzido no coração desses dois irmãos. Enquanto uma parte do texto é um pouco mais simples e fala que ele pegou do produto da terra e entregou a Deus, a gente tem aqui uma dica de que Abel pegou a parte mais gorda, aquilo que realmente poderia custar um pouco mais para ele. Então essa dica faz a gente entender que o que agrada a Deus ali, ou que aquilo que realmente motivou o coração de um, foi dar com alegria, foi dar o melhor, dar aquilo que satisfazia ele, independente de possíveis prejuízos dentro de um cálculo humano. Enquanto Caim, ele reteve, e foi um pouco mais simples, e não há no texto a demonstração de uma grande alegria dele em ofertar. Lá em Marcos 12, 42, a gente vai ter um exemplo também de motivação correta, que serve para a gente poder entender dentro desse contexto aqui o que significa. Então Jesus ele entra no templo, enquanto ele começa a observar as pessoas que estão ofertando um gasofilaço. E vinha pessoas ricas, fariseus, religiosos, e colocava às vezes ofertas de grandes quantias. E diz o texto que uma mulher viúva pobre chegou e colocou 2 pequeninas moedas de cobre. Essas pequeninas moedas de cobre aqui não valia praticamente nada, não dava para comprar, um pão. Mas era tudo que ela tinha. Ela deposita tudo que ela tinha no gasofilácio.
Então Jesus, ele observa aquilo, e na hora vem aquele estalo e fala, essa é a motivação correta, a questão não é o valor. A questão não é a quantidade que você dá, a questão não é a qualidade daquilo que você faz. A qualidade pode até ter a ver com a tua motivação e deve ser produto da sua motivação. Mas se a qualidade é simplesmente pela qualidade, ela não serve para nada, porque Deus aí quer avaliar o que motiva você a fazer. Deus quer avaliar o que impulsiona você, por exemplo, você se vestir com alegria, você colocar a melhor roupa, e você, as meninas se maquiarem, o homem colocar o sapato dele, né? Aquele sapato cansado, mas ele fala, poxa, é o melhor que eu tenho, eu vou servir o Senhor hoje, eu vou, o meu, por exemplo, e eu vou para a igreja, porque eu me alegro, assim como Abacuque, que a gente cantou e falou aqui, eu me alegro em estar na presença do Senhor, a motivação correta. Enquanto alguns, de repente, é muito comum hoje a gente escolher uma igreja de marca. E às vezes a gente ostenta, né, de falar, poxa, não, a minha igreja é tal igreja. Aí tu fala, caramba, a igreja é grande. Mas tu percebe, às vezes no olhar, no tipo da fala, no gesto, na comparação entre a gente aqui que é pequeno, uma igreja simples, e talvez alguém que tem uma igreja, né, com não sei quantos membros, a quantidade, alguém que ache que isso possa ser a grande motivação dele estar ali. Jesus usou um termo só para poder avaliar o que é uma igreja de qualidade. Ele falou que a casa dele é uma casa de oração para toda a gente. E o grande templo de Davi, no tempo de Jesus, ele falou que ali tinha um bando, uma corja de ladrões e salteadores, porque a motivação era errada. Então Deus o tempo todo, ele está buscando qual é o movimento anterior que produz as suas ações. Por exemplo, por que você está casado com quem você está casado? Por que você vive com essa pessoa até hoje? Porque o casamento é uma instituição indissolúvel, porque é pecado a gente se separar, porque o divórcio é proibido por Deus, porque isso ou aquilo. Então você começa a pontuar um monte de questões externas, enquanto a resposta que Deus quer para um homem e para uma mulher que escolhem viver juntos deveria ser: eu estou casado e eu vou permanecer casado contigo porque eu te amo, porque existe um projeto de Deus para a nossa vida, porque Deus ele colocou isso no meu coração, no seu coração, e eu quero que esse projeto ele aconteça. Motivação correta. Então a gente vive esse tempo em que, infelizmente, nós somos avaliados por aquilo que nós temos. Às vezes, estamos cercados de pessoas que estão esperando de nós aquilo que podemos oferecer. Pessoas que, enquanto a gente vive vida saudável, amizade saudável, é tão bom, né? Uma amizade saudável, não tem problema nenhum e tal. Tudo que eu penso, ele pensa também, a gente caminha junto. Amizade assim é uma beleza. Eu também queria todas assim. Mas eu tenho amigo chato, eu tenho amigo mala sem alça, eu tenho amigo quando chega na minha casa, fala que vontade que esse cara vai embora logo. Só que tem um detalhe, eu gosto do cara. Eu tenho saudade dele quando ele vai embora. Mas quando ele vem, às vezes eu não quero que ele fique muito também. Mas o amor, a motivação, ela continua ali. A vontade, o desejo de querer bem aquela pessoa e de estar com aquela pessoa. Então nem sempre aquilo que você espera de alguém vai ser aquilo que a pessoa vai poder oferecer a você, mas vivemos um tempo em que todos ficam esperando algo sempre muito positivo, muito bom, muito top, muito master do outro, e às vezes é uma vida inteira de acerto, um vacilo só que você tem com um amigo, ele te abandona, ele te chama de traidor, ele diz que você não presta, ele diz que não precisa mais caminhar contigo. Aí você se pergunta, que motivação então, que movimentou a nossa história? O que motivou toda a nossa relação? Nós vivemos um tempo em que somos motivados pelo resultado, que a gente chama desse grande pragmatismo, né, desse tempo contemporâneo. Então, você
é motivado pelo resultado de alguma coisa. Se não dá resultado, você desiste. Então, se você está numa relação e às vezes você sabe que, às vezes, a promessa de Deus, são pessoas diferentes que precisam se encontrar, precisam se ajustar, precisam caminhar. Mas a palavra, o carro-chefe do mundo hoje é: casou, se não der, separa. Aliás, nem casa. A gente faz um ajuntamento, a gente vai vivendo, que é mais fácil. Se não der certo, já não tem papel no meio, menos um problema. Então você já entra no negócio, já cheio de não, ou de possíveis situações que possam desfavorecer essa caminhada. Então é o tempo de inversão de valores que fazem com que as nossas motivações se tornem motivações equivocadas. E a nossa relação com Deus tem refletido esse aspecto também. Porque a gente vive um período da história em que a gente não consegue entregar aquilo que Deus espera de nós. A gente inverteu novamente. A pergunta é: o que Deus pode me oferecer? O que Deus pode resolver dos meus problemas? Quantas vezes eu vou precisar orar? Então eu vou na campanha dos 7 dias, das 7 trombetas, da muralha de não sei o que, de Jericó, é a outra. Mas se Deus não fizer depois disso, eu desisto dele. E o todavia eu me alegrarei, não existe para você, mas está na palavra também. Ainda que nada floresça, ainda que não exista fruto, ainda que aos seus olhos nada possa estar acontecendo, você continuar ainda, perseverar na sua fé. O Salmo 51, 17, ele ensina que os sacrifícios que agradam a Deus, olha só, não é oferta, não é você vir à igreja todo domingo, não é você ler a Bíblia por ler, para dizer que você lê, que você já passou de trás para frente tantas vezes. Não é você fazer cara de crente, não é você vestir roupa de crente, não é você ser carimbado e ter essa imagem clichê de um crente. Então cada um se veste como quer. Se o cara quer colocar o terno, coloca. Se coloca a calça dele, coloca. Isso não significa aquilo que está no teu coração. Isso é só uma forma. Que para Deus é completamente supérfluo isso. O sacrifício que agrada a Deus, ele vai dizer aqui, ou os sacrifícios, com o coração quebrantado. É um coração que teme e treme diante de Deus. Um coração temente a Deus. Um coração que fala: não, daqui eu não passo. Porque daqui, antes de qualquer coisa, eu vou desagradar o meu Deus. E se eu ando pela fé, eu me quebranto na minha má intenção, na minha má intenção, no meu comportamento errado. Os sacrifícios que agradam a Deus é um coração quebrantado e contrito. Então a Bíblia, ela inverte ou reinverte o valor do mundo. O mundo, ele diz que é outra coisa. Vai dizer que sucesso é dinheiro, vai dizer que felicidade é o que você posta depois que você sai do shopping ou de uma grande viagem que você faz e você posta no Facebook. Felicidade é isso. Então felicidade é uma foto. Alegria é um momento. E eu prefiro usar uma palavra contentamento. É você, diante de todas as coisas, você continuar sempre contente, sempre alegre. Está ruim, mas eu estou contente. O bicho está pegando, mas eu sei que meu Deus está sempre à frente. O barco está afundando, mas eu sei que Jesus está dormindo ali, ele vai acordar. E se não acordar e falar: parou para você, já deu para você, agora você vai, não importa também, porque para mim, viver é Cristo, morrer é lucro. Porque a vida daquele que vive pela fé, ela não acaba nesse mundo. A gente chora, a gente fica triste. Mas quando alguém que a gente ama morre em Cristo, trombeta no céu toca. Porque a vida dessa pessoa, ela se perpetua, se eterniza na glória com Deus. E a grande promessa do Evangelho é que um dia, se você é crente em Cristo, você vai se encontrar com Ele também. E você vai viver a eternidade com Ele. Por isso que eu sou cristão. É por isso que, para mim, as motivações elas precisam ser corretas para eu poder entender o Evangelho de Jesus Cristo da forma correta também. E eu reinverter esse valor ou esses valores que o mundo a todo dia fica querendo me açoitar.
dizendo que é de outro jeito, que você é um fracassado, que você não tem dinheiro, que você é desempregado e vai morrer assim, que tua família vai acabar por causa disso. Um monte de vozes que ficam no teu ouvido gritando, berrando às vezes, dizendo que você não vai conseguir. Enquanto Deus, ele fala, coloca o teu coração no verdadeiro motivo. Jesus Cristo, ele é o motivo da nossa alegria. Nada a ver com coisas. Então a grande pergunta sempre, diante disso, é por que eu faço, para que eu faço? Faço esperando o quê em troca? Então, enquanto Caim, com arrogância, e a arrogância dele é provada pela ira que ele tem contra seu irmão, ele esperava reconhecimento. Abel, com um coração sincero, sacrifica o melhor, a primícia do seu rebanho, sem barganha, sem esperar resultado, simplesmente porque ele se alegra em caminhar com Deus. O herói da fé. Quem vive assim é considerado um herói da fé, porque não é fácil, não. Não é fácil, não é? Né? As irmãs ali de cabeça branca, tem uma história longa para contar, sabe que não é fácil. Outra coisa que ele nos ensina é que em qualquer situação nós precisamos ser justos. Então seja justo. O texto de Hebreus 11, 4, na segunda parte, diz que Abel, pela fé, ele foi reconhecido como um homem justo. E lá em 1 João 3,12 diz também, falando sobre Abel, que as obras de Caim eram más, mas a do seu irmão eram justas. Jesus também ratifica isso lá em Mateus 23,35, e ele chama Abel de um homem justo. Então, tanto no Antigo quanto no Novo aqui, na carta aos Hebreus, João e o próprio Jesus nos Evangelhos, vai olhar para Abel e falar, esse homem ele era justo. O texto ele não abre exatamente a ideia para explicar para a gente por que ele era justo. Então a gente precisa supor, a partir daquilo que a Bíblia nos fornece, a respeito daquilo que é justo, a respeito de justiça. E justiça é uma ideia muito central na Bíblia. O tempo todo a Bíblia está falando sobre justiça, sobre ser justo. No Antigo Testamento, a justiça é marcada pela busca da integridade do ser humano, nas suas relações com Deus, pelo caminho da fé e obediência aos seus mandamentos. Então, o homem justo, lá do Antigo Testamento, é aquele homem que era íntegro diante de Deus, na sua relação com Deus. Um homem que caminhava pela fé, um homem que era obediente aos preceitos de Deus na sua palavra. Então, lá, quando alguém era chamado de justo, valia dizer, era uma pessoa de fé. Era uma pessoa que vivia em harmonia com Deus. Era uma pessoa que buscava viver em harmonia também com os outros, com as pessoas. Alguns exemplos do Antigo Testamento. Noé, Ló, Jó. Foram homens que está lá no texto de cada um, que foram considerados homens justos diante de Deus. Mas na Bíblia também, ela vai mostrar para a gente que ser justo diz respeito à integridade, diz respeito a ser correto, diz respeito a ser bom, diz respeito a viver uma moralidade, um estilo de vida, que é um estilo de vida razoável, que você não atropela as pessoas, que você compreende as pessoas dentro de cada um do seu direito, que cada um vive aquilo que lhe pertence por direito, ou que lhe é dado por direito. Então a Bíblia vai concordar com isso também. A Bíblia vai dizer que ser justo é você ter autenticidade, é você ser aquilo que você realmente é. Então aquilo que o pastor Alain é aqui, é o que o pastor Alain é na rua, é aquilo que o pastor Alain precisa ser dentro de casa, nos seus relacionamentos, ser autêntico. Isso faz parte do ser justo, ou da integridade, produto da justiça, descrita por Deus no Antigo Testamento e na Bíblia também. O texto aí não vai dizer, como eu disse aqui, por que Abel, exatamente o motivo que fez dele um homem justo, mas eu posso supor, a partir de tudo que Deus diz que é justiça no Antigo Testamento, que ele guardava essas qualidades. Ele era um homem de fé, um homem temente a Deus, um homem que caminhava com Deus, mas era um homem íntegro, era um homem bom, era um homem correto, era um homem autêntico.
aquilo que estava no coração é realmente aquilo que ele expressava e fazia. Ao contrário, o seu irmão Caim, ele vai viver da inveja, ele vai viver do produto da ira, ele não consegue ouvir porque quando ele arquiteta a morte do seu irmão, Deus fala, olha só, Abel, ô Caim, o pecado está aí, ó, batendo na tua porta. Tenta controlar isso aí. Porque se você não controlar, o mal, ele vai superar aquilo que seria a bondade, a justiça a respeito do teu irmão. E ele, de fato, ele não consegue. E a ira dele se transforma em perversidade. A ira de Caim se transforma em consequência. E ele se torna um homicida. Meus irmãos, minhas irmãs, é característica daquele que anda com Jesus, daquele que vive com Jesus, ser justo. É característica daquele que escolhe caminhar com Deus, viver uma vida de justiça e mais, não tolerar em momento algum nenhum tipo de injustiça. Em qualquer situação, a exemplo de Jesus, é só você ler os evangelhos e você vai ver o que era justiça para Jesus. Jesus, ele não menosprezava a gente. Jesus, ele não categorizava pessoas. Para Jesus não existia nem rico, nem pobre. Para Jesus não existia o miserável, não era aquele que não podia nada. Às vezes Jesus considerava miserável aquele que, aos olhos dos homens, podia tudo, mas aos olhos de Deus não valia nada. Então Jesus, ele começa de novo fazer uma reviravolta nessa questão do que seria justo. Um jovem chega até ele e fala, bom mestre, o que eu faço para poder herdar o reino dos céus? Quando o texto fala um jovem de qualidade, era um jovem rico. Ele fala, olha só, observa os mandamentos, já tenho feito tudo isso. Os 10 e mais alguma coisa. Como quem diz, não preciso de mais nada, eu já tenho a garantia do reino. Jesus percebe que a motivação estava errada. Percebe que a verdadeira justiça não estava no coração daquele jovem e fala para ele, pega tudo que você tem, vende e dá para os pobres. Fez um teste. Ele abaixa a cabeça, ele amarga aquele desafio e ele não aceita, ele vai embora. Então ele era justo, teoricamente, em palavras, mas ele não era justo verdadeiramente. Mas uma coisa que precisa ficar assim bem claro para a gente, e que é uma confusão também desse tempo, que atos de justiça ou atos de bondade, obediência à lei, ser uma pessoa honesta, isso é muito importante, isso precisa acontecer, isso tem muito valor, mas são insuficientes para a gente poder adquirir a salvação. Não se adquire salvação, segundo o Evangelho de Jesus Cristo, através daquilo que nós fazemos. Nós somos salvos por aquilo que nós cremos. A salvação, ela vem pela fé. Paulo, ele faz uma afirmação lá em Romanos 3,10 e diz, não há justo nenhum sequer. Mais à frente ele diz, mas agora se manifestou a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Então nós somos salvos pela graça, pela fé, por Jesus Cristo. Não basta ser bom. Essa é uma má notícia. Porque a gente vê tanta gente boa. Mas a pergunta no dia do juízo, ou no dia do teu encontro com Jesus, da sua morte, porque todos vão se encontrar com Ele, vai ser a seguinte, o que você fez com o meu nome? Você aceitou, você rejeitou? Mas eu fiz muita coisa, eu fui um homem bom, eu sei que você foi. Mas eu fui um bom pai, eu sei que você foi. A questão não é essa, talvez ele te pergunte. A questão é, você me aceitou como único e suficiente Salvador, como mediador da aproximação sua como um pecador do Pai? É pela graça, meu filho, não é pelas obras. Então não basta ser bom. Eu preciso aderir, aceitar esse projeto de Deus chamado Jesus Cristo, pela fé, para receber essa salvação que a Bíblia nos promete. Então isso precisa ficar muito bem claro. Mas eu preciso ser justo.
enquanto cristão em todas as coisas, com Deus e com os homens e com o mundo. E por último, para a gente poder, terminando a nossa reflexão, Abel ele nos ensina que nós devemos buscar aprovação, mas a aprovação que eu preciso buscar não é a aprovação de pessoas, homens, coisas, seja lá o que for. Nós devemos e precisamos buscar a aprovação de Deus. Nós precisamos ser aprovados por Deus. É isso que vai decidir a nossa vida, é isso que vai decidir a nossa caminhada, é isso que vai decidir a nossa vida eterna com Ele. Em Hebreus 11:4, na terceira parte, diz que Deus aprovou as ofertas de Abel. E é interessante a gente pensar que Abel ele morreu justamente porque ele foi reprovado pelo seu irmão. O irmão dele não aceitou ele enquanto pessoa, enquanto irmão, enquanto aquele que amava e caminhava com Deus. E pela inveja, pela ira, pelo desejo homicida, ele mata o seu irmão. Então ele foi reprovado dentro da sua própria casa. E às vezes acontece isso com a gente. Nós somos reprovados dentro da nossa própria casa. Porque a gente pensa diferente, porque a gente quer fazer alguma coisa diferente, porque a gente não concorda com alguma coisa. E nós somos reprovados. E às vezes a gente está errado mesmo. E a gente precisa rever os nossos conceitos. Mas às vezes não. Você está na palavra, você está caminhando com Deus, você consegue perceber o que é certo aqui, mas mesmo assim, você é reprovado. Tem gente que às vezes é reprovado pela família. Às vezes acontece com um jovem, uma família que professa uma outra fé, e o jovem vai falar, não, eu aceitei Jesus, eu quero caminhar com ele. Não, isso está errado, e ele é rejeitado dentro da sua própria casa. Hebreus 11:4 diz que, embora muito ele esteja morto, ainda fala por meio de seu exemplo. Porque, apesar de ser rejeitado e morto pelo seu próprio irmão, ele não foi rejeitado por Deus. A oferta dele agradou a Deus. A vida dele agradou a Deus. E quando a gente fala essa questão de aprovação, não aprovação, de rejeição, eu lembro aqui, é bem antigo isso, mas existia um psicólogo chamado Abraham Maslow, que ele criou uma pirâmide, isso é muito usado aí nas empresas, que é a pirâmide das necessidades humanas. Então ele começa ali a colocar em categoria das mais importantes para aquelas que são mais simples. Então ele vai dizer que um ser humano vai se sentir completo, ele precisa ter suprido as suas necessidades, está aqui no quadrinho, fisiológicas, de segurança social, de estima e autorrealização. Então está ali, do vermelhinho para o rosa lá. A necessidade social, que é o laranja e o azul e de autoestima, diz respeito à aceitação e aprovação. Porque para você viver numa sociedade, você tem que ser aceito pelo grupo. Aí tu tem que fazer ou não fazer, falar ou não falar, ser politicamente correto ou conveniente com aquilo que o grupo trata ou não. E a de estima é o quê? É você estimar alguém e você ser estimado pelas pessoas. Alguém olhar para você e falar, caramba, você é uma pessoa legal. Poxa, eu aprovo isso que você faz. Poxa, isso que você falou faz sentido. Então, ele vai dizer, esse psicólogo, que isso é uma necessidade natural de todo ser humano, segundo a teoria dele. Se a gente olhar para a Bíblia, Jesus, por exemplo, vai dizer lá no texto de Lucas 52 que ele crescia diante de Deus e dos homens. Olha só, ele crescia diante de Deus, mas diante dos homens ele também se destacava. E as pessoas enxergavam isso nele. Conseguia ver nele que ele crescia, que era algo positivo. Paulo ele vai dizer lá em Atos 24:16 que ele procurou sempre ter a consciência limpa diante de Deus e das pessoas. Então, de certa forma, ele tentava conciliar as verdades dele com respeito pelas pessoas. E alguns estimavam Paulo por isso, então ele era aceito também. Então a gente vai ver que, inclusive na Bíblia, a necessidade de aceitação e de estima, ela é normal. Que a gente quer ser aceito e aprovado. Eu só sou aceito e aprovado pela minha esposa, só casei com ela, porque ela falou, você é feio, mas eu gosto de você. Eu falei, tá bom. Fui aprovado, passei no teste. Tá bom. Então isso me trouxe um conforto. Graças a Deus, desprovido de beleza, mas uma esposa bonita, né, para mim. Então a gente quer ser aceito e aprovado. E até certo ponto isso é muito legítimo. O problema é quando
essa necessidade de ser aprovado, de querer ser aprovado, vira meta. Isso mina, às vezes, as suas energias. Quando alguém fala alguma coisa que te desagrada, quando alguém pontua alguma coisa que você não queria ouvir, mas que às vezes é verdade, às vezes não é verdade, enfim. Mas o que você é ou o que você pensa não é aprovado pelos outros, e você fica louco por causa disso. Tem pessoas que se descompensam, porque a opinião do outro ofende de tal maneira que você agride o mundo inteiro por causa disso, e se agride também, se frustra. Abel, ele foi tão rejeitado pelo seu irmão, que ele foi morto por ele. Mas o coração de Abel, a vida de Abel, como eu disse, agradou a Deus. A sua oferta foi uma oferta verdadeira. Ele foi considerado justo. E por todas essas coisas, pela sua vida, ele foi um homem aprovado. Ele foi um homem provado e aprovado por Deus. Paulo, escrevendo a respeito de aprovação lá em Gálatas 1:10, ele disse assim: acaso eu busco agora a aprovação de homens ou a aprovação de Deus? Ou eu estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, eu não seria servo de Cristo. Sabe por que ele disse isso? Porque ele falou, ele entendeu com muita clareza, e a gente precisa entender também, que se você quiser agradar a homens, no sentido geral, e ao mundo, você vai desagradar a principal pessoa que você não pode agradar, que é o Deus do céu. Aquele que quer ser amigo do mundo, possivelmente, ele vai começar a se afastar e talvez se tornar inimigo de Deus. O que Paulo está querendo dizer aqui é que, antes de qualquer coisa, eu preciso ser aprovado por Deus. Eu preciso agradar a Deus. E se eu tiver a firme convicção de que eu estou agradando e sendo aprovado por Deus, o resto não vai me interessar muito. Porque eu sei que o resto, Deus, ele vai estar movimentando para que as coisas se acertem. Então não tenha como meta ser aprovado por pessoas. A mais excelente forma de você viver uma vida frustrada é você viver dependente da aprovação dos outros. Deixa eu falar de novo. A mais excelente forma de você viver uma vida frustrada é você viver dependente da aprovação do outro. É quando a aprovação ou não do outro te mata. Isso não é importante. Se você estiver errado, se conserta. E Deus vai dizer que você está errado. Mas se antes de qualquer coisa você agradar a Ele. Paulo, ele escreveu que pouco importava para ele ser julgado pelos outros. Pouco importava para ele ser julgado por tribunais humanos. Pouco importava para ele ser julgado até por ele mesmo. Ele diz que tinha hora que ele ia fazer alguma coisa, mas ele achava que não devia fazer, que ele achava que era certo, mas depois ele via que era errado. Uma confusão danada que às vezes ele vivia. Então ele vai dizer, não me importa eu ser julgado pelos outros, não me importa ser julgado por tribunal humano, não me importa ser julgado nem por mim mesmo, lá em 1 Coríntios 4, de 3-4. Para ele, o que importava, e ele disse, o Senhor é aquele que me julga, o Senhor é aquele que deve me aprovar, o Senhor é aquele que deve avaliar minha vida, o Senhor é que deve entrar no meu coração e dizer para mim que eu estou errado, que eu estou pecando, que eu estou desviado do caminho dele. É o Senhor que tem que dizer o que é certo e o que é errado para mim. E quando Ele disser isso, significa que eu tenho que fazer. E se eu fizer, se eu caminhar, eu vou agradar a Deus. É isso que importa. Essa é a grande mensagem desse homem. Tenha como alvo, e não se desvie dele, ser aprovado por Deus e o seu Filho Jesus Cristo na sua palavra. Ainda que o desafio, às vezes, sejam desafios enormes, ainda que você tenha que nadar contra a maré, não se desvie dele. Procure ser aprovado por Deus e o seu Filho Jesus Cristo. Motivação correta, ser justo, ter um coração que agrada e que é aprovado por Deus. É isso que Ele quer. Tenham todos uma boa noite, que essa palavra possa marcar teu coração. Tá? Que Deus realmente possa estar produzindo algo dentro, para que fora você possa resplandecer e refletir isso. Feche seus olhos, fica de pé. Deixa eu orar pela tua vida, você que está em casa, para que Deus possa estar te abençoando por tudo que aconteceu aqui.
Pai, no nome de Jesus, obrigado porque nós estamos aqui na tua casa. Obrigado porque o Senhor nos permite estar te louvando, estar pensando, Pai, sobre a tua palavra. Estar anunciando esse evangelho, que às vezes a gente confunde tantas pessoas. Mas é um evangelho simples, de um Jesus simples, de um Jesus justo, com as motivações corretas. E que desde o dia em que nasceu até sua morte agradou o seu Pai. Que a gente possa ter Ele como exemplo. E que esses homens da fé, a cada domingo aqui, eles possam nos trazer também uma palavra, Pai, de reflexão. Guarda a gente de todo mal, que o teu amor, que a graça de Jesus Cristo, que o Espírito Santo de Deus, ele possa estar nos acompanhando e resplandecendo a nossa vida nesse mundo, às vezes tão hostil. Se alguém entrou aqui, Pai, de um jeito que, em nome de Jesus, possa ser tocado pelo Espírito do Senhor e sair daqui, Pai, modificado, de forma diferente, com o coração palpitante, cheio de alegria, que se alegre no Senhor, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Tenham todos uma boa semana. A família tem uma boa semana. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Quem está em casa também, a gente se encontra aqui na quarta-feira e no próximo domingo também.